Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Até que fim, né? Mais um vídeo. Graças a Deus, eu estou tendo condição de gravar mais esse vídeo. O assunto que nós vamos tratar é sobre o grande êxodo. Eu estou vivendo esse grande êxodo. Milhares de pessoas já estão vivendo esse grande êxodo. Poderíamos descrever como o êxodo cristão, onde Jesus, o nosso único e verdadeiro libertador, está nos libertando das garras das religiões e seus líderes. Jesus está libertando as suas ovelhas, que pertencem a Jesus, mas essas ovelhas estão aprisionadas aos rebanhos dessas igrejas e religiões e seus líderes. Eu poderia descrever esse momento muito parecido com aquele momento em que Moisés foi levantado por Deus para libertar os filhos de Israel do Egito. Jamais eu me colocaria como um Moisés. Jamais. Eu coloco a Jesus, maior que Moisés e único. Está agindo, fazendo valer o sai dela, povo meu. Dela quer dizer, sai desse sistema, dessa grande Babilônia chamada sistema religioso, que domina e se enriquecem às custas da fé alheia. E o momento crucial do século XXI em que nós estamos vivendo, eu assemelharei aquele momento em que Moisés sobe ao monte e os filhos de Israel clamou a Arão: faça-nos um Deus para que nos guie pelo caminho. Eles queriam Deus. E Estevão, o primeiro mártir da igreja, revela que naquele momento Deus entregou os filhos de Israel aos exércitos celestiais, a demônios, servir a demônios. É por isso que Jeremias e o profeta Amós diz: foi a mim, ó Israel. Eu vos pedi para sacrificar alguma coisa para mim, ó Israel. É sério, hein? Por acaso era a mim que vocês sacrificavam? Por acaso não era aos vossos deuses, ao Deus Cicote? Isso é uma denúncia. Quando mataram Estevão, eles se enfureceram com essa palavra de Estevão. Tem mais segredo, viu, se você ler sobre o interrogatório dos líderes religiosos na época que interrogou Estevão, você vai descobrir coisas gloriosas. Principalmente a promessa que Deus fez a Davi, falando de Jesus. Estevão revela isso. Isso acaba com essa história aí do templo, né? Templo de Salomão, hein? Deus não pediu, mas eles fizeram. Isso é outro assunto. Muito bem. Faça-nos o Deus para que nos guie pelo caminho. Infelizmente, inclusive aqui nesse quadro atrás aí, percebe que o povo estão prostrados. Prostrado diante desse Deus visível, físico, chamado igreja. Denominação. Que é assim que os líderes gostam. Fazer esse povo se prostrarem diante deles e dos púlpitos santos e do santuário terrestre. Coisa que Jesus acabou, hein? Paulo condena isso também, hein? Na antiga aliança, tinha prática de culto divino e santuário terrestres. E esse pessoal aí estão vivendo isso. Mas não é isso que Jesus quis. Pelo contrário. Jesus ensinou o culto em espírito. O Pai é espírito. E quem o adora deve adorar em espírito. Então os líderes religiosos levam o povo a se prostrarem dentro das bezerras deles, para a prática de culto divino, desdenhando a Jesus o verdadeiro culto na cruz do Calvário,
desdenhando o sacrifício perfeito, porque o único culto aceitável a Deus na nova aliança é aquele que foi realizado na cruz. E quando eu faço menção, quando eu em meu coração, quando o meu desejo é confessar que Jesus morreu por mim na cruz, eu estou ofertando a Deus um eterno e único culto perfeito a Deus. E a adoração no Espírito. Infelizmente, nós estamos vivendo um momento em que as igrejas e as religiões estão construindo, sim, deuses de alvenaria, homens se passando por sacerdote, ocupando o lugar de Jesus, para levar essas pessoas a se prostrar diante deles, obedecer a eles, servir a eles em nome de Deus, é claro, porque não vão dizer em nome de quem. Era como os líderes religiosos daquela época, dos dias de Jesus. Levava o povo a seguir os ensinamentos deles. E Jesus diz que vós dizeis que Deus é vosso pai, mas vosso pai é o diabo. E esses irmãos, infelizmente, são ovelhas que pertencem a Jesus, mas estão aprisionadas nesses rebanhos. E seus líderes e seus donos. Você pode, não, mas eu sigo a Jesus. Não, você segue o seu líder. Isso é o proselitismo religioso, em que pessoas saem para evangelizar, é Mateus 23,15, não é isso? Sai para evangelizar, para arrastar pessoas para dentro das igrejas, para seguirem as doutrinas, os ensinamentos e as orientações dos seus líderes. Então não venha dizer que você serve a Jesus. Não venha dizer que você segue a Jesus, que você se prostra diante desses deuses. Você está preso a esses deuses. Você está vivendo o grande momento de Faraó que estava vivendo. O coração endurecido, não queria deixar os filhos de Israel sair do Egito. É o sai dela, povo meu. A promessa de Jesus para aqueles que estão em Cristo Jesus é que não haja condenação. E Jesus quer livrar vocês dessa condenação, que esses líderes já estão debaixo de condenação. Porque em tudo eles tentam substituir a graça, a fé, a unção, em tudo eles querem ou substituir ou igualar a Cristo. Cultos, práticas de culto divino, Paulo escreve isso e condena isso. E esses líderes levam esse povo a praticar prática de culto divino e santuário terrestre. Por isso é que estão prostrados aqui dentro deste santuário terrestre. E Deus não quer mais isso. Jesus não quer mais isso. Jesus está tirando as ovelhas dele. Quem sou eu para não afirmar? Porque as escrituras nos ensinam que a palavra verdadeira é Cristo, e ele disse, está escrito nas escrituras que Jesus disse: essas ovelhas pertencem a eles, ó malignos. Vocês estão aprisionando as ovelhas de Jesus. E o grande êxodo já começou em toda parte da terra. Pessoas estão entendendo para quem iremos nós. Porque vocês prendem essas pessoas, não para onde, para qual igreja. E Jesus ensina para quem, para Cristo que nós devemos ir. Não para onde. Nós não temos para onde ir, igrejas para onde ir. Nós pertencemos ao rebanho unicamente de um só pastor e um só rebanho. Porque há muitos pastores e muitos rebanhos. Muitos apriscos, né? Como chamam eles. E Jesus está te tirando para que você faça parte de um único rebanho e um só pastor. Vamos ler João. Ok? João 10, 16. Vamos procurar aqui. Vamos lá. João 10, 16. Eu vou colocar depois na tela o texto, tá bom? Olha que coisa linda. Palavra dele. Eu não posso fazer discípulo a mim. Eu não posso fazer seguidores a mim. Eu tenho que dizer a boas novas para essas pessoas que estão escravizadas. É essa. Quer uma boa nova do Evangelho de Jesus? Vamos lá. João 10, 16. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor.
para você que está preso. Dê ouvido a Jesus. Ele habita no seu coração, para que você não precise ir buscar ir nesses ambientes religiosos. Palavra de Jesus foi essa: eis que estou convosco todos os dias de vossas vidas. Não precisa ter medo das ameaças dos seus líderes, dos seus pastores. Não tenha medo das visões ou visagens deles. Não tenha medo. Porque é Cristo quem os justifica, é Deus quem os justifica. Quem tentará contra você? Ninguém pode tentar contra você. Porque você será justificado pelo próprio Deus. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Jesus quer libertar você. Você que hoje aí pertence ao rebanho do Edir Macedo. Você que hoje pertence ao rebanho do Gedeuti da Maranata. O Edir Macedo é do rebanho da Universal. Você que pertence ao rebanho do R.R. Soares. Você que pertence ao rebanho de Davi Miranda, família Miranda. Você que pertence ao rebanho da família Palharim. Você que pertence ao rebanho lá da Adventista. Você que pertence ao rebanho dos Mormons, dos TJs, da Cristã no Brasil. Porque cada igreja é um rebanho com sua característica e com seu perfil do líder, dos fundadores. Obedece regras dos fundadores. Segue as orientações dos fundadores. Por que você não deixa primeiro dar oportunidade à sua alma a ouvir a voz de Jesus? Ele não disse isso? As minhas ovelhas ouvirão a minha voz e me seguem? Eis aqui, tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Por quê? Porque é da Universal. Eu sou Universal. Grandes merda, né? E não adianta eles amedrontarem você, que você vai se perder. Porque o Espírito Santo verdadeiro de Deus não envolve nessas falcatruas religiosas, nessas mentiras religiosas. É como Paulo disse, né? E temo que depois da minha partida, homens surgirão no vosso meio, falarão coisas e atrairão discípulos, pessoas após si. É isso mesmo. Você está reproduzindo o que seu líder quer. Você é discípulo dele. Tanto é que você prega o que aprendeu dele. Por isso que as suas pregações são contaminadas com as doutrinas deles, aliciando pessoas a seguir as regras deles. Graças a Deus que as regras deles não batem com as regras da outra facção. Ainda bem, hein? Que aí poderia dizer sim, é um só rebanho. Ia ser difícil, hein? Provar 2 rebanhos. Não, são muitos rebanhos. Um desdenha o outro, um não aceita o outro, o pastor de um nem sequer serve para o outro rebanho. Nem é aceito e nem respeitado. Isso é uma prova cabal de que cada igreja é um rebanho particular de alguém. Não adianta você dizer, não, mas eu sirvo a Cristo. Não, você não serve a Cristo. Primeiro que Cristo não precisa ser servido. Primeiro, Jesus, Deus, não pode ser servido pelos homens. Lembra quando Paulo disse aos atenienses? Ó ateniense, eu vos apresento um Deus que não habita em templos feitos por mão de homens e não é servido pelos homens como se ele precisasse de alguma coisa. Isso acaba logo com o seu argumento. Deus não pode ser servido pelos homens. Porque esse argumento era da antiga aliança e deu no que deu. E Deus respondeu duro. Eu aborreço e nem aceito as vossas festas, que são os vossos cultos, os vossos cânticos. E não adianta fazer instrumentos de música, como fez Davi, porque eu não aceitarei. E Jesus afirmou isso dizendo, eu não aceito elogios de homens. Então vocês podem imitar o líder de vocês, gritar, pular, cantar, fazer o que vocês quiserem. Mas o culto perfeito é aquele que está na cruz do Calvário. E eu só posso ofertar a Deus aquele culto que está dentro do meu coração. Fora disso, é prisão, dependência. Você que está dependente a esses dons espirituais dessas igrejas. Dons contaminados, viciados.
dons espirituais que fogem da verdade, que aliciam pessoas a seguir a doutrina das igrejas, de cada igreja, lógico, né? Dificilmente você vai ver um dom na igreja Maranata dizendo, ó, Deus me revelou para você seguir a Deus e amor. Nunca vai dizer isso. Sempre vai dizer aqui, ó, Deus está mostrando que seu lugar de ficar é aqui. Assim é na Deus e amor, assim é na Cristã do Brasil, assim é na Assembleia. O proselitismo de Mateus 23,15 é praticado descaradamente pelos líderes religiosos. Os membros não sabem disso, porque estão rendidos, estão prostrados diante deles. Não se preocupem, porque eles vão te dizer, mas se você não estiver congregando, meu amigo, congregar só se fosse um templo do tamanho da terra, para caber todos os crentes juntos. Todos os católicos juntos, com crente, com espírita, com bandista, mas nunca vai acontecer. Cada um defende o seu quinhão aqui na terra. Ah, mas quem vai dirigir a sua vida? O Espírito Santo de Deus. Não foi isso que Jesus prometeu? Eu não vos deixarei órfão, porque eu vou enviar Malafaia para cuidar de vocês. Malafaia. Opa! Eu não vos deixarei órfão, porque eu enviarei Gedeuti e o presbitério da igreja cristã Maranata para cuidar de vocês. Opa! Essas bostas, merdas. Isso é para nada, só para mentir. Mentir, mentir e mentir. Eu não vos deixarei órfão, mas eu enviarei a família Davi Miranda, a família Miranda, família Palharim, para cuidar de vocês. Eu enviarei o Morque Modoc para cuidar de vocês. Eu não vos deixarei órfão. Eu enviarei RR 2 vezes, Soares, né? Saiam disso, irmãos. Se libertem. Se libertem. Toma Simancol, ao menos. No mínimo, né? Porque aí você aí dentro vai dar um trabalho danado. Você se libertar e ficar aí dentro, você vai dar um trabalho aí dentro danado. Até bom que, quem sabe, ajuda milhares de pessoas, centenas de pessoas que estão precisando de ajuda, que estão em conflito entre a verdade e a mentira de suas igrejas. Não se preocupem, que quem vai cuidar da sua vida, sabe quem é? Opa, quer que eu diga? Eu vou dizer um nome. Eu vou dizer um nome que vai cuidar de você. Você até vai dizer, epa, quero ver agora, o Paulo agora vai, hein? Será que ele vai dizer o nome? Ele não prega isso? Ele não fala que tenha um nome? Ele não diz a denominação? Quem será este que vai cuidar deste povo? E agora? Eu vou dizer o nome para você. Tá aqui, ó. Vamos ler. Vamos ler 1 João. 1 João, capítulo 2, verso 27. O que vai aparecer na tela para você é só o verso 27. Mas em casa, depois, leia o 25, 26 e 27. Tente ler o contexto de tudo. Eu não li agora João 10, 16. Leia o contexto. No contexto, vocês vão compreender o que eles não querem que vocês compreendem. Porque Jesus quer tirar vocês deles. Porque Jesus permitiu que vocês ficassem com eles. Mas aqueles que vieram antes de Jesus, esses que estão no coração de vocês, são ladrões e salteador. E o ladrão não vem senão matar, roubar e destruir. E foge quando vê o lobo, o diabo. Aí sim. Porque ali eles dizem que o ladrão que vem matar, roubar e destruir é o diabo. Eles dizem para as igrejas, eles pregam nas igrejas isso, com uma cortina de fumaça para enganar o povo, para o povo dizer, olha, o diabo é mau mesmo. Eu vou falar uma coisa para vocês. O diabo sei que não presta, mas esses líderes dão aula para diabo. Aprontam mais do que diabo. Você tá por fora. Vocês não sabem. Quem nega o verdadeiro culto, quem nega o verdadeiro templo, que são o coração de vocês, e faz vocês se prostrarem nesses templos, são capazes de qualquer coisa. Eles dizem que Deus é o pai deles, mas o pai deles é o diabo, é o pai da mentira, que mente desde o princípio. E você está se prostrando diante deles. Você só deve se prostrar diante de Deus. E para que você não corra nem risco, entra no teu quarto, fecha a porta, ora o Pai em secreto, e em secreto o Pai te responderá. Você quer melhor ensinamento do que isso que Jesus te deu? Quem vai te enganar? Quem é que vai te enganar em um culto em espírito? Ninguém. Quem é capaz de te iludir
você prestando adoração a Deus, um culto em espírito, adoração em espírito? Ninguém. Quem é capaz de se contaminar com o culto realizado na cruz do Calvário? Ninguém. Porque você vai ofertar a Deus o verdadeiro e único culto. O único e verdadeiro sacerdote, não o seu pastor, que toma o lugar de Jesus e tem práticas de sacerdotais dentro de igrejas. Vamos apresentar aqui a criança de fulano. Opa, sacerdote, hein? Mentem, que são mentirosos. Que o pai deles mente desde o princípio e toma o lugar de Deus. Vamos ler aqui. 1 João capítulo 2, o verso 27. Eu vou apresentar depois na tela o verso 27. Mas eu vou ler aqui o verso 25 e 26 antes do 27. E você em casa leia também ele. Leia o contexto. Quando você lê as escrituras, leia o contexto. Porque vocês vão encontrar Jesus, a palavra de Deus, viva em seu coração. Para que se um dia, quem sabe, você ficar cego, surdo, mudo, tetraplégico, velhinho em cima de uma cama, não poder ler Bíblia e não poder ir para ouvir alguém falar, você vai dizer: guardei a tua palavra dentro do meu coração para não pecar contra ti. Guardei Jesus, hein? Não é a Bíblia não, porque você não é um computador para guardar de Gênesis a Apocalipse, viu? E quem sabe Deus te liberta, você compreendendo Jesus como a palavra de Deus, você vai se libertar quando lê as escrituras, você vai entender aquilo que é de Deus e aquilo que não é. Satanás era muito bom de escritura, hein? Ó, você não tem ideia. Usou muito salmo. Se tem uma coisa que o filho da perdição vem neste mundo, é usando o quê? Escrituras. Que é fácil manipular crente com escrituras. Muito fácil. Mas como Jesus, como palavra de Deus no coração delas, não há manipulação nenhuma. Porque você diz assim: olha, eu estou em Cristo e Cristo em mim. Aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aquele que crer em mim, em Jesus, é claro, como diz as escrituras, rios de águas vivas fluirão. Você precisa de mais alguma coisa? Você precisa de mais o quê na tua vida? Porque essas igrejas dão um sentido à sua vida? Porque as profecias e revelações dizem que você vai ser abençoado materialmente, fisicamente, saúde, né? Nunca vai morrer, né? Vai ficar rico e sem morrer. Se adoecer é uma maravilha, né? É uma piada, né? Verso 25. Esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Os seus líderes vão apresentar um falso Deus, pai da mentira, tomando o lugar do verdadeiro Cristo, do verdadeiro Espírito Santo de Deus, do verdadeiro Deus, prometendo coisas a vocês, dando sentido à vida de vocês. Que é isso que eles fazem. Eles dão sentido. Eu estou tão feliz na minha igreja. Eu estou tão feliz na Maranata. Eu estou tão feliz na Deus e Amor. Eu estou tão feliz no Espiritismo. Eu estou tão feliz na Umbanda. Eu estou tão feliz na Macumba. Eu estou tão feliz no Judaísmo. É isso. Claro. Eles vão fazer vocês felizes. Vão dar sentido à vida de vocês. Falso sentido, é lógico, né? Verso 26. Escrevo-lhes essas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. 25 você viu, você entendeu? Esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Passa a régua. Pai, tudo está consumado, eu te entrego meu espírito. Cruz do Calvário. Culto perfeito, salvação perfeita. Aquele que crer nele e no seu sacrifício tem a vida eterna e viverá para sempre. Ok? Por isso João escreve. O que ele viveu, ele ensinou. E o que nós podemos dizer é isso. Liberdade é isso. Você ser livre e ser dirigido pelo Espírito de Deus, não pelos homens. Agora o verso 27. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. E não precisa que alguém os ensine. Mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não é falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele, como ele os ensinou. Guarde os ensinamentos de Jesus. Não vá além. Não absorva ensinamentos de igreja. Não se dobre a isso.
Não se dobre a esses ritos, essas obrigações que você tem como vida espiritual, de igreja, de religião nenhuma. Que você está substituindo Jesus em sua vida. O convite de Jesus é aquele que nós acabamos de ler. Tem outras ovelhas que não são desse aprisco, mas eu as trarei para que haja um só rebanho e um só pastor. E o Espírito Santo de Deus é esse que vai te ensinar, para que ninguém precise te ensinar. Há momentos, não tenha dúvida, que você precisa de algum esclarecimento. Deixa, não se preocupe. O Espírito Santo de Deus moverá alguém para te abrir o teu entendimento naquele exato momento, mas ele não vai fazer de você presa, seguidor. Ele não vai fazer você seguidor dele. Não, ele vai fazer como Filipe fez com aquele homem, o eunuco, um dos grandes homens da Etiópia, que descia de Jerusalém, e o Espírito Santo disse para Filipe, chega-te aquele carro, e ele lia as escrituras em Isaías e perguntou de quem fala o profeta, dele ou de si mesmo? E Filipe, ele disse assim, de Jesus, anunciou a Jesus. E aquele homem foi feliz, crendo em Jesus, salvo em Cristo Jesus. Filipe não arrebanhou aquele homem após si. Filipe fez discípulos para Jesus. Não para Deus e Amor, não para Maranata, não para Assembleia, não para Batista, não para Universal, não para Renascer, não para Paz e Vida. Vocês estão sendo levados por pastores, por líderes, rabinos, pais de santos e mestres e médios. Mas Jesus quer tomar de volta as suas ovelhas para que pertença a um só rebanho e um só pastor. Você pode até dizer, Paulo, e agora? Mas eu não vou ter a minha bezerra, não vou ter o meu templo para ir lá adorar. Não se preocupe não, que você vai adorar em espírito dentro do teu coração. E o teu coração agora se torna um tabernáculo para Deus. Lembra quando Pedro diz isso? Em breve deixarei esse meu tabernáculo, falando do próprio corpo, em que a própria alma, o coração dele, em que eu mesmo sou sacerdote. Pedro entendia que ele não podia substituir Jesus, então Pedro administrava a sua própria vida. Era ele Deus. Ele ensinava isso, ele levava Jesus o conhecimento, ele anunciava Jesus. Ele não impregnava a mente das pessoas. Então você precisa em teu coração falar com Deus, ouvir Deus e deixar ser Deus. Deus ser Deus na tua vida. Vamos ler de novo 27? Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. Você crê em Jesus? Você crê no sacrifício de Jesus? Então você recebeu essa unção de Cristo. O seu pastor diz que ele é ungido, ele é mentiroso. Ele não prova na nova aliança que ele é ungido. Se ele crê em Jesus, ele recebeu a unção de Cristo. Mas não é uma unção maior que a sua. Ele tem o que você tem. Só que preferiu tomar o lugar de Jesus na sua vida. Virar o seu líder. Virar o seu mentor. Se tornar o seu mediador. Porque ele tem interesse nisso. Ele gosta disso. Ele aprendeu assim. Uns fazem isso por dinheiro. Outros por domínio, outros por vaidade. Mas na verdade foi derramado dons aos homens. E subindo ao cativeiro derramou dons aos homens. Isso quer dizer que Deus pode mover pessoas como Filipe. Não tinha título nenhum de pastor. Não pertencia à igreja cristã, evangélica, umbanda nenhuma. E no entanto levou a mensagem de Cristo ao coração daquele homem. E deu para entender como é que funcionam as coisas? Aí eu pergunto. Subindo ao céu deu dons aos homens. Olha os dons maravilhosos na vida do Filipe. Deus quer te usar assim com outros. Não para você sair daí, fazer uma igreja e abrir outra facção religiosa e rebanhar pessoas após você e você transmitir aquilo que você aprendeu. Desse mente desde o princípio, engana e vem enganando há 2000 anos, ou muito mais que isso, hein? Desde os dias de Paulo, que essa investida vem sendo tentada. No livro de Apocalipse, Jesus fala até de um grupo que pertencia a um rebanho, um grupo cristão que pertencia a Nicolau. Aí Jesus adverte, cuidado com a doutrina dos nicolaítas. Se fosse hoje, Jesus dizia, cuidado com a doutrina da Deus e Amor, cuidado com a doutrina da Maranata, cuidado com a doutrina da cristã no Brasil, cuidado com a doutrina dos mormons, cuidado com a doutrina dos espíritas, cuidado com a doutrina dos católicos, e daí por diante. 2000 anos depois tinha que crescer o número de facção, né? Eu vou ler de novo o 10:16. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também.
elas ouvirão minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Essa voz maravilhosa você irá ouvir, porque a unção de Jesus está na sua vida, e aqui em 1 João capítulo 2, verso 27, se concretiza, que você não vai precisar de homem algum para ser o teu guia mentor religioso, o teu guru religioso, porque agora o Espírito Santo do Pai vai dirigir a sua vida. E é verdadeira. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisa que ninguém vos ensine. É o verso 27. 1 João capítulo 2, verso 27. E o 26, escrevo-lhe essas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Quem sabe hoje um grande milagre irá acontecer na sua vida e você verdadeiramente serás livres. Verdadeiramente, a verdade liberta o homem. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se a verdade vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Infelizmente, se você está preso a uma igreja, a uma religião, você não é livre. Você é preso aos conceitos de um homem, de um líder, de fundadores de religiões, igrejas. Você precisa pertencer a um só rebanho e um só pastor. E não se preocupe. Línguas, tribos e nações serão alcançadas e congregadas, como diz o apóstolo Paulo. E Jesus, com a sua morte, olha, com a sua morte, não é com os cultos evangélicos cristãos, não, é com sua morte. E Jesus, com sua morte de cruz, congregou a todos em um só corpo. E a paz do Senhor Jesus. Em breve nos veremos. Eu vou tentar me esforçar ao máximo para gravar mais vídeos. E agradeço a Deus, porque eu vejo que milhares de pessoas já se libertaram disso. E as centenas e centenas de e-mails que eu recebo, perdoa, irmãos, que eu não respondo a todos, não dá para responder. Você vê a dificuldade que eu tenho até para gravar vídeo. Mas o que importa é que você está livre, meu irmão. O que importa é isso. Que você é livre. Você não segue a homem algum. Você é livre para viver a sua vida. E vou dar um recado a você, meu irmão. Batiza o teu filho. Você crê em Jesus, não deixa religioso batizar, não. Só se você tiver algum amigo que crê no Senhor Jesus, é liberto, é livre e ama Cristo, ama o sacrifício de Jesus na cruz. Se você não quiser deixar ele batizado, aí, se ele for preso a uma religião, ele não vai querer batizar o seu filho. Batiza você mesmo. Não existe esse critério, ser um religioso, um líder para batizar alguém. O critério de Cristo é crer no Senhor Jesus. Esse é o critério. É a suficiência de Jesus na vida do homem. Com a paz do Senhor Jesus.